Fala pessoal, sejam bem-vindos ao programa Conexões Empresariais, conectando os empresários, empreendedores aqui da cidade de Anápolis a você, telespectador da TBO, no canal 526 da Claronet. E hoje receberemos aqui no programa meu querido amigo Dr. Danilo Baliza, que é advogado, compliance officer, é escritor, palestrante e também mestre em Direito Econômico. Danilo, seja muito bem-vindo ao programa Conexões Empresariais. Vitor, muito obrigado pelo convite, muito prazer. Eu também aproveito para cumprimentar os telespectadores, a audiência, o programa é excepcional. Espero que eu possa contribuir aqui com esse tema tão importante, que é a sociedade, economia, desenvolvimento econômico, empreendedorismo. Parabéns pelo programa, sucesso aí na nova caminhada. Maravilha. E vamos lá, pessoal, iniciando a nossa primeira pergunta para o Dr. Danilo Baliza. Danilo, fale um pouco sobre a sua carreira, sobre os seus projetos e sua vivência na advocacia. Bom, Vitor, o mundo corporativo ele é fantástico, né? Eu vim da advocacia, eu sou advogado de carreira, e quando eu defendo que eu sou advogado de carreira, eu sempre quis advogar, sempre quis trabalhar na advocacia, continuo fazendo isso, e sempre quis advogar com empresa, né? Sempre fui entusiasmado pelo desenvolvimento, assim, como que as empresas movem o Brasil, como que elas impactam a economia, como que elas mudam a vida de uma família através de um projeto. E caminhando na advocacia eu tive assim, uma pequena ruptura. Eu percebi que as empresas elas tinham tantos problemas, o empreendedorismo no Brasil ele é tão combatido, é tão às vezes criticado, é difícil, que eu percebi que ao invés de colaborar com o empreendedorismo, com o empresário só na resolução de problemas, decidimos então prever esses problemas, colaborar com o desenvolvimento empresarial, e isso a gente faz também hoje através de governança corporativa, através de compliance, através de reestruturação empresarial, para que as empresas elas tenham cada vez menos problemas, melhor dizendo, e elas consigam ter um sucesso no desenvolvimento da sua atividade, não só uma sobrevivência, como historicamente a gente vê no Brasil. Hoje em dia, o compliance em si está muito em alta. Muitas empresas têm investido mais nesse formato, né, de resolução de problemas. E fala um pouco para a gente qual que é a importância não só da governança corporativa, como também do compliance dentro da área empresarial. Olha, Vitor, compliance é alguma coisa relativamente nova no Brasil, inclusive, né? A gente teve grandes problemas de corrupção no Brasil e houve um marco legislativo que passou a exigir das empresas que contratam com o poder público o que a gente chama de conformidade, numa tradução livre do compliance, né? O modelo de compliance que nós desenvolvemos para as empresas, ele, claro, tem esse objetivo de conformidade, de mostrar que as empresas combatem a corrupção na sua atividade, mas também é algo que eu levo assim como um princípio, né? A conformidade, a ética, como que nós podemos assim desenvolver uma boa atividade e uma atividade econômica de sucesso, mas não voltada totalmente ou absolutamente para o lucro, mas de que forma que a empresa ela pode contribuir para a melhoria da sociedade, para o desenvolvimento das famílias, das empresas, e como as pessoas envolvidas nesse negócio, sejam empregados, prestadores de serviços, próprios empresários, diretores, gerentes, como que eles podem atuar de maneira ética, de maneira concisa, de maneira disciplinada, claro, assim, modificando a sociedade, assim, tentando a longo prazo, quem sabe nós retirarmos do Brasil esse vexame que nós temos de sermos pessoas corruptas, né, ou facilmente corruptíveis. O grande objetivo no desenvolvimento do compliance é, claro, fazer com que as empresas lucrem mais. Há até uma pesquisa que a gente, da Global, que aponta que cerca de 5% do faturamento das empresas, eles são investidos em combate à corrupção ou prejuízos decorrentes de desvios de caráter, desvios éticos, desvios de conduta. Então, assim, claro, existe o objetivo financeiro, fazer com que as empresas sejam mais rentáveis, mas também fazer com que as atividades desenvolvidas dentro dos negócios sejam atividades éticas e que nós tenhamos um Brasil cada vez mais limpo, e não começando do poder público, né? Não começando do direito público, mas começando nos negócios, no dia a dia, na compra e venda, nos contratos, fazendo com que os negócios sejam menos ilícitos. Esse é o grande objetivo. Maravilha. E em muitas empresas, quando você adentra para fazer algum trabalho, alguma consultoria, acontece também de você ter que fazer um trabalho de alteração e mudança da cultura organizacional da empresa, porque em muitos casos o empresário nem sabe aonde que ele tem que melhorar. Conta pra gente o que já aconteceu referente a isso.
Vitor, cultura corporativa, cultura empresarial é algo extremamente importante hoje em dia. Não se tem hoje um negócio ou não se pratica nenhuma atividade hoje econômica sem você saber aquilo que você pretende, aquilo que a sua empresa acredita. O mercado hoje ele não está mais interessado apenas num bom produto ou num bom serviço. O nosso ouvinte, telespectador, você facilmente consegue identificar hoje empresas que têm bons produtos, que têm bons negócios, bons serviços, mas que de repente ele derrapa, não se desenvolve da maneira que deveria. Isso naturalmente tem a ver com a cultura. De repente aquela empresa ela não se identificou, ela não entendeu aquilo que ela defende. Então naturalmente quando a gente enxerga um problema ou quando nós somos procurados para atuar ou para atacar um determinado problema dentro de uma corporação, um trabalho que a gente sempre faz olha, nós vamos atacar esse problema, sei lá, uma ação judicial, uma autuação de um órgão público. Claro, vamos defender, vamos inserir ali a atuação jurídica, mas o que a gente sempre diz para o empreendedor e empresário é o seguinte, olha, isso aqui é um sintoma, tá? Nós vamos medicá-lo, combatê-lo, vamos dar para aquilo uma solução, mas provavelmente dentro do seu negócio existe uma doença, existe uma mazela que naturalmente causou esse problema e causará outros problemas. Então, qual que é o grande objetivo? Atacar essa mazela. E normalmente a gente encontra problemas de cultura. A gente identifica, olha, aqui existe algo que está estranho, aí como é que a gente ataca isso? A gente normalmente estabelece código de ética, código de conduta, a gente vai dizer publicamente para os empregados, prestadores de serviço, para os clientes daquela empresa, daquele negócio, aquilo que aquela empresa acredita. Então, algo que a gente sempre enxerga no dia a dia, que o problema que o empresário socorre naquele dia nunca é o principal dos problemas. Normalmente há algo ali que sempre vai criar problemas, e quando a gente fala de problemas, a gente está falando de prejuízo, a gente está falando de investimento para atacar aquilo. Então a gente mostra para ele que é muito mais vantajoso ele investir na cultura, no desenvolvimento, na organização interna, para que essa empresa seja mais lucrativa, tendo menos problemas. Ou seja, não é um movimento assim, eu preciso vender mais, eu preciso ter mais clientes para faturar mais. Às vezes tem a ver com a resolução, com a organização da empresa, para que você não precise faturar nem R$1 a mais, não precise vender um produto a mais e a sua empresa ser mais rentável. Então isso tem a ver com cultura corporativa e é um movimento que a gente tem atacado hoje também dentro das empresas. E Danilo, conta pra gente quais recursos você se utiliza para se manter atualizado na sua profissão e também no mercado internacional sobre o direito econômico. Vitor, é uma excelente pergunta. É uma pergunta que, inclusive, eu falo sobre ela regularmente ali com a minha equipe. Nós vivemos um momento diferente, assim, da sociedade, da profissão, da carreira. O que eu tento fazer? Eu tento dividir o meu período de estudo, o meu período de leitura, de informação, e aí você pode ter essa noção geral. Num primeiro momento da minha carreira, claro, eu investi ali quase que 100% do meu tempo no estudo técnico, direito material, direito econômico, direito processual, direito empresarial. Então, esse é o esforço de você construir uma base técnica. Isso é muito importante. Eu acho que o profissional que está nos ouvindo, aquele que está em formação, isso não pode ser sonegado. As nossas profissões, né, a minha e a sua, nós executamos profissões técnicas, né? Não existe achismo, existe técnica. E isso não pode ser sonegado. Só que hoje, depois já de alguns anos, na carreira, eu tenho tentado modular e já venho fazendo isso gradativamente. Hoje eu não estudo ou não invisto 100% do meu tempo, por exemplo, na questão técnica. Você vai acumulando estudo, bagagem. Já passei por grandes instituições, Getúlio Vargas, instituições fora do Brasil, em Roma. Acabei de terminar um mestrado no IDP. Então isso acabou construindo em mim uma bagagem técnica muito grande. Há alguns anos eu venho desenvolvendo algumas outras áreas. Por exemplo, é importante hoje eu tratar sobre liderança, gestão de pessoas, afinal de contas eu tenho uma equipe, eu trabalho com comunicação, eu trabalho com, sustentação oral, fechamento de um contrato, negociações. Então, eu preciso gastar parte do meu tempo em matérias que elas não são diretamente ligadas à minha atividade econômica. Então, hoje eu leio sobre liderança, sobre gestão, sobre feedbacks, questões técnicas voltadas para o desenvolvimento pessoal e da minha equipe, né? E eu também consigo investir e invisto muito hoje numa leitura contemporânea. O que seria essa leitura contemporânea? Bons livros, livros que tragam boa técnica sobre a sociedade, o que vem acontecendo no mundo. Eu estou lendo um bom livro nesse exato momento sobre os 50 maiores discursos do século XX.
Então, século 20 e 21, perdão. Discursos, assim, às vezes de pessoas que acreditavam em posições diferentes das minhas, mas essas pessoas em algum momento da carreira fizeram discursos, tem lá, sei lá, Martin Luther King, tem lá Steve Jobs, tem lá Nixon, grandes presidentes americanos, em momentos oportunos da história. Então aquilo agrega algum valor, aquilo me faz entender por que a sociedade está da forma que está hoje, então aquilo agrega algo para o meu desenvolvimento. E a gente, na minha opinião, algo que a gente não pode sonegar. Nós precisamos estar conectados com o que está acontecendo no mundo. Vou dar um exemplo assim, muito prático, né? Estourou a guerra na Ucrânia ano passado. Isso tem tudo a ver com aquilo que eu faço. Isso impacta no desenvolvimento do negócio do meu cliente. Então, aquele cliente, quando ele sofre um problema aqui, o preço do commodity no mercado internacional, por causa da guerra na Ucrânia, tem sim a ver com aquilo que ele faz. Isso tem a ver com o preço do dólar, de repente. Claro, tem a ver com a política. E, claro, sim, a gente precisa ler bons conteúdos, boas notícias. Hoje, como a gente tem muita informação, tem informação ruim. Então, a gente precisa... nós precisamos nos embebedar de informações que vão agregar conteúdo para que a gente tome boas decisões no dia a dia. Mas, sobretudo, algo que eu não posso sonegar, Bíblia. Né? A palavra de Deus é algo que constrói caráter, que transforma a minha visão de sociedade, que modula os nossos acertos, erros, porque nós somos imperfeitos, e é algo que a gente não pode sonegar. Então, assim, todos os dias, uma porção da palavra de Deus é algo que a gente não pode sonegar, porque isso é o que naturalmente vai dar para a gente a sabedoria, né? Porque inteligência a gente pode sim adquirir com conhecimento, com informação, mas sabedoria ela vem do alto e é isso que a gente precisa buscar. E pessoal, para quem não sabe, o Danilo, ele é escritor, escreveu um livro recentemente, e fala um pouco para a gente do seu livro agora, como que tá, já teve um lançamento, conta para a gente aí. Bom, Vitor, assim, a experiência da academia é algo diferente, né? Assim, eu na conclusão do meu mestrado, eu vim acumulando assim, muitos textos, muitas pesquisas, e eu tive um esforço muito grande para concluir a dissertação do mestrado. Passei lá por, quem já fez mestrado, por 2 bancas assim, extremamente exigentes, e a minha área de atuação, a minha área de escrita, eu acabei focando ali, claro, no direito empresarial, que é a área que eu atuo, focando um pouco no direito econômico e direito tributário, né? E eu decidi falar sobre planejamento tributário no meu encerramento da dissertação. E aí, ao encerrar minha dissertação, eu peguei todo aquele material, né? E se imagina, foram quase 500 páginas escritas. No final do manuscrito ali foram quase 240 que foram para a versão final. Ao concluir o mestrado, eu fiz ali um compilado e fiz algumas adequações de visões pessoais que às vezes a academia não aceita, por uma questão naturalmente de visão. E eu fechei, né, concluí esse livro, né, que é um livro que fala sobre planejamento tributário e propósito negocial voltado para as empresas que fazem modulação societária, normalmente holdings, readequação em grupos econômicos. Então, o foco do texto é isso. E, sem querer adentrar questões técnicas, lá a gente fala um pouco sobre essa liberdade que o empresário tem de tomar decisões no seu planejamento tributário, mas também os limites que se tem decorrentes aí do poder de tributar, do dever de ser tributado no sistema constitucional brasileiro. Então é meio que uma discussão ali, ora a gente mostra como é que funciona essa liberdade econômica, ora a gente mostra ali os freios que existem, falamos sobre fraude, simulação, e a conclusão do livro, lá no 3º capítulo, a gente, claro, traz ali um aspecto prático bem interessante para mostrar ali para o jurista. É um texto voltado para o jurista, sobretudo, mas também para o empresário, as principais decisões do CARF, né, que é o órgão máximo administrativo da Receita Federal no Brasil, sobre essas questões de negócio jurídico simulado, planejamento tributário, planejamentos societários fraudulentos. Então, isso é bem interessante para quem atua na área e que, claro, quer ter uma visão técnica, mas também quer ter uma visão prática. O que mais foi desafiador nesse texto para mim foi escrever um capítulo, né, na verdade é um subcapítulo, que fala sobre um direito comparado, né? Eu comparei o sistema tributário brasileiro com o sistema tributário italiano, né? Então a gente trouxe essa comparação. Por que a Itália? Porque o sistema constitucional, a democracia italiana, ela é muito parecida com a nossa, né? Ela veio ali de um determinado regime, entrou-se para a República, Constituição, e lá, claro, eles estão um pouco mais avançados até pelo tempo em relação ao Brasil, então nós temos muitas semelhanças. Então,
quis mostrar que nesse modelo italiano, comparado ao brasileiro, nós temos muitas semelhanças, nós podemos aprender com aquele sistema, mas nós também podemos melhorar o nosso sistema, as nossas decisões tributárias empresariais a partir daquilo que tem se praticado fora do Brasil. É um texto bem interessante, ele já se encontra aí nas plataformas digitais, assim, quem quiser ter acesso ao livro, você já encontra lá, por exemplo, no meu Instagram o link da Amazon para acessar esse material. Mas o livro, oficialmente, nós vamos lançar no dia 24 de agosto. Nós vamos fazer um evento, espero contar aí com você e com boa parte aí desses meus amigos que me ouvem no lançamento do livro. Propósito negocial no planejamento tributário e estudo comparado de casos no CARF. Maravilha. E Danilo, você que é uma pessoa que viaja muito, tem muitas viagens a negócios e atendimento a clientes também, como que você faz para manter um equilíbrio entre a vida profissional e a sua vida pessoal? Olha, é extremamente desafiador, né? Eu venho aí aprendendo, né? E continuo aprendendo em como fazer, como construir esse equilíbrio. Eu acho que não existe uma receita, Vitor. Eu acho que cada um de nós temos que encontrar aí mecanismos próprios para esse desenvolvimento. Então, vou dar aqui o meu próprio exemplo, né? Eu particularmente gosto de me dedicar assim, 100% quase assim, da minha semana para a minha atividade profissional, para que eu não comprometa o meu final de semana, né? Então, em algum momento eu trabalhei, né, 7 dias por semana, 14, 15 horas por dia. Isso não se faz bem, isso atrapalha a vida pessoal, atrapalha a saúde, então isso é muito complicado. Hoje eu tento executar minha atividade, então de segunda a sexta, eu assim, me dedico assim, muitas horas por dia, claro, com pausas para almoçar, para fazer refeições assim, minimamente, mas ao final de semana eu me dedico à vida pessoal, me dedico à minha namorada, me dedico à igreja, me dedico a atividades futebolísticas, digamos assim, e durante a semana há um envolvimento total. Por exemplo, durante a semana eu tenho uma rotina de produtividade assim, que eu tento mantê-la. Eu sou alguém da noite, da madrugada, então assim, eu não tenho problema em ficar acordado, então eu tento tornar o meu dia, o meu tempo produtivo. Então eu acordo muito cedo, então eu executo ali 40, 45 minutos de atividade física, 45 minutos assim, de leitura, vou ouvir um podcast, vou fazer uma leitura, uma soft leitura, uma devocional, né, vou fazer minha oração, aí eu faço meu próprio café e aí eu inicio minha atividade, minha agenda, propriamente ali 7h30, 8 horas da manhã. E aí existe um porém. Entre 8 e 9 horas da manhã é algo que eu tento não ter agenda. A gente que trabalha na advocacia, isso a gente não controla sempre. Mas a primeira hora da manhã eu me dedico à verificação de e-mails, resposta de WhatsApp, nem sempre a gente consegue responder. A gente faz a modulação de agenda e a partir das 9 ali sempre tem essa agenda, às vezes antes, às vezes depois. E, naturalmente, eu tento dividir a minha semana. Assim, repito, isso não é muito comum, eventualmente a agenda, por conta do judiciário, atrapalha, mas eu tento modular os meus dias da semana de maneira própria. Então, há dias específicos para trabalhar internamente com a minha equipe, há dias específicos para fazer o meu comercial, há dias específicos para visitar os clientes já da base, há dias específicos para atividades ali produtivas relacionadas a network, a marketing. Então, assim, a gente precisa ter uma agenda, só que cada um de nós precisamos encontrar essa melhor forma de sermos produtivos, e quando eu falo sermos produtivos, isso tem tudo a ver com a vida pessoal. Então, não existe um bom profissional, não existe um profissional bem-sucedido que não tenha uma boa relação familiar, isso é inegociável. Danilo, e o que te motivou a fazer o que você faz e o que continua te motivando a atuar com tanto afinco na advocacia e em todos os seus projetos? Vitor, há alguma coisa que eu digo sempre para a minha equipe e pode parecer assim, extremamente estranho. Eu nunca quis advogar pelo dinheiro. E, de fato, eu não advogo pelo dinheiro. Claro, sou capitalista, nós precisamos ser bem remunerados por aquilo que a gente faz, mas, honestamente, é algo que eu sempre tento visitar. Porque o dinheiro, né, a ganância, isso faz a gente tomar más decisões pessoais e às vezes até más decisões em favor do cliente. Às vezes pode comprometer a nossa ética, né? Em determinado momento nós podemos estar diante do recurso financeiro de um princípio e escolhemos o recurso financeiro, isso é normal. E posso ter feito isso muitas vezes na vida? Sim, posso.
Mas a minha atividade profissional ela não tem sido por isso, mas com a bondade de Deus tenho sido agraciado também com um sustento. Quando eu digo isso, eu quero dizer que o que a gente busca lá é, repito, melhores negócios, melhores empresários, melhores atividades econômicas para a sociedade. Eu entendo que um bom negócio, uma boa empresa, ela colabora demais para a função social da sociedade. Ela gera emprego, ela gera tributo, ela gera bem-estar social, ela gera estabilidade na economia. E há um aspecto que eu tenho percebido há muitos anos, né? Gera o bem-estar do empresário. Eu já estive diante de situações assim, onde empresários choravam na minha frente diante de um problema, diante de uma autuação, diante de uma condenação. Empresários que perderam as suas empresas ou que estavam na iminência de perder as suas empresas, e aquilo me impactava muito, porque normalmente a saúde dele já estava comprometida, a família já estava comprometida, porque a empresa é um filho, né? Sem nenhuma comparação pejorativa, mas é aquilo que se dedica a anos, é um sonho de vida, e de repente, assim, por uma má informação, às vezes por desorganização dele, existem aspectos externos mesmo, economia, tributos, mercado, isso tudo, pandemia, acabamos de sair dela. E quando a gente constrói o que a gente quer o bem-estar desse empresário, né, da família dele, da atividade dele, e quer que aquele negócio dele, seja ele em qual magnitude for, serviço, comércio, indústria, pequeno, médio ou grande, a gente quer que ele colabore com a sociedade. A gente quer mostrar para ele que ele é importante também e que, eventualmente, não é só o lucro, mas que ele pode também colaborar para o desenvolvimento da economia. Então, a gente faz o que faz por isso. Isso é o que me motiva assim, todos os dias, quando a gente consegue olhar uma perspectiva de um negócio onde a gente vem atuando e a gente vê essa melhoria, a gente vê essa evolução. Isso para nós é muito gratificante, né? Combater às vezes as injustiças do sistema, as legislações são muito agressivas em desfavor dos empresários, então quando a gente consegue ter essas pequenas vitórias no dia a dia, e não tem a ver com as grandes vitórias, tem a ver com esse movimento diário, eu particularmente me sinto muito realizado e é isso que eu busco, esse é o meu princípio e é isso que eu quero fazer até o final da minha vida. Danilo, qual que é a sua definição de felicidade? Uma ótima pergunta, Vitor. A felicidade é ter um propósito, conhecê-lo e cumpri-lo. Acho que nascemos para alguma coisa e só ficaremos nessa terra quando ainda houver em nossa vida um propósito em aberto, né? O dia que nós cumprimos esse propósito, chegará nosso tempo de nos encontrarmos com o Senhor. Então, a definição de felicidade o ser humano feliz é aquele que entende por que nasceu, entende para que nasceu, busca e realiza isso. Maravilha. Agora entraremos no bloco final, que é o nosso bloco de bate-bola, jogo rápido, perguntas rápidas, com respostas também rápidas e diretas. Danilo, vamos lá. Diga para nós uma comida. Que bebe. Mandioca com carne. Maravilha. Um filme de preferência. O melhor filme que eu já assisti, eu assisto regularmente, Interestelar. Um lugar. Um lugar. Cara, o sofá da minha casa no final do dia. Um ídolo. Jesus. Uma inspiração. O céu e o espaço. Um sonho. Um sonho. Ver uma sociedade mais ética, melhor, de maior caráter. Uma frase. Siga a justiça e a paz e encontrará justiça, vida e honra. Provérbios de Salomão. Uma palavra que o definiria. Incomodado. Bom, é isso, pessoal. Recebemos aqui hoje nosso querido amigo Dr. Danilo Baliza. E eu quero agora que você deixe um recado final para os nossos telespectadores que estão aqui acompanhando a gente na TBO TV, no canal 526 da Claro Net. Olha, o meu recado é que cada um de nós temos o poder e a capacidade de mudarmos o mundo. E às vezes esse mundo é a nossa vizinhança, é o nosso trabalho, é a nossa família, é a nossa convivência diária. E não se fará isso com grandes movimentos, se fará isso todos os dias, com pequenos passos, pequenos comportamentos,
pequenas ações no nosso dia a dia. Então, o nosso dia a dia pode mudar a história, pode mudar o mundo. A história está repleta de autores e de atores que mudaram a própria história a partir de um movimento. Então, meu desafio para você é o que eu tenho buscado todos os dias, é que hoje você faça aí o seu movimento, a sua ação e mude o mundo a partir desse dia. Grande abraço, muito prazer. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos por estarem aqui hoje acompanhando o nosso Conexões Empresariais. Em breve, logo após o comercial, receberemos um convidado especial também, então fiquem atentos. Daqui a pouco voltamos com mais programa Conexões Empresariais. Pessoal, estamos de volta com o programa Conexões Empresariais, conectando empresários e empreendedores aqui de Anápolis a você, telespectador. E agora receberemos aqui nosso querido amigo Eduardo Rezende, que é sócio proprietário da Eduardo Veículos. Eduardo, seja muito bem-vindo ao programa Conexões Empresariais. Vitor, muito obrigado pelo convite. É um programa que vai desenvolver a cada dia, porque é um tema muito importante, essa questão do empresário, e vai fazer mais que Anápolis cresça cada dia mais. Maravilha. Eduardo, conta pra gente um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória, sobre como que você foi parar nesse mercado de automóveis e de compra e venda de veículos. Conta pra gente. Olha só, Vitor, eu sou o filho mais novo de 10 irmãos, eu sou de Abadiânia Velha. Em 95 eu mudei para Anápolis e, na verdade, surgiu essa oportunidade de trabalhar com carros, já foi basicamente no meu primeiro emprego. Trabalhei como lavador de carros numa loja que meu irmão trabalhava e ali começou já a surgir o desejo de um dia ter uma loja de carros. Pois bem, mas só em 2007 é que eu tive essa oportunidade. Meu sogro me convidou para a gente trabalhar junto, eu trabalhava num banco, então eu saí do banco e comecei nesse negócio. A gente começou junto, a gente trabalhou por 15 anos juntos, separamos a sociedade e em 2021 começou a tão sonhada loja Eduardo Veículos. Graças a Deus, e estamos aí, firme e forte. Maravilha. E você, em plena pandemia, resolveu empreender, o que é algo muito incomum, né? Nem todos tiveram esse mesmo desejo de empreender. Conta pra gente quais foram as dificuldades que você enfrentou na hora de realmente resolver abrir Eduardo Veículos. Olha só, quando a gente ama o que faz, o que você faz com amor, você nem pensa nos obstáculos, né? Então eu comecei meu negócio já querendo vencer, querendo mostrar o meu melhor, sabendo que quando você faz bem feito, as coisas acontecem. Então, em 2021, comecei com tanta dificuldade como qualquer pessoa começa, mesmo tendo dinheiro, às vezes ter o conhecimento, mas você começar um negócio não é fácil. Então, em 2021, a gente começou com uma equipe de quatro pessoas me ajudando. Hoje, graças a Deus, já sou eu e mais 13, a cada dia está crescendo mais. Cresci com vontade, comecei com vontade de crescer e, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de algumas coisas que foi surgindo dentro da minha empresa e que hoje está sendo o sucesso que é. Maravilha. E Eduardo, conta pra gente o que te motivou a fazer e o que vem te motivando cada dia mais a trabalhar e continuar trabalhando neste mercado. Olha só, o mercado de carro ele é um mercado que ele mexe com o seu sentimento. Porque a realização de um sonho, independente de ser um sonho da pessoa comprar um carro de 20 mil ou de 500 mil, é um só, é o mesmo sonho. Só muda ali o valor do bem. Então, assim, esse mexe com você por dentro, que às vezes você quer fazer a negociação acontecer, não pelo dinheiro, e sim pelo prazer de você estar vendo ali sendo realizado o sonho de uma pessoa. Então, quando você começa a mexer com o carro, a trabalhar nesse segmento, você fica envolvido ali com um sentimento também. E é o que eu faço com amor. Maravilha. E você tem algum ritual, algo que você faça todo dia pela manhã, alguma rotina matinal que você pode contar pra gente? Tenho, e realmente é uma boa pergunta que você falou, porque o que a gente tem de bom, a gente tem que passar adiante. E quando você passa adiante, outras pessoas veem você fazendo aquilo e começa também. Eu tenho uma coisa que eu peço a Deus todo dia, quando eu saio para trabalhar, para me dar humildade e sabedoria. Humildade para a gente ali, às vezes, entender que o cliente tem razão em uma negociação, que você também pode estar errado, e sabedoria para saber responder às questões que as pessoas te questionam naquele momento ali de melhor forma possível para a pessoa não ficar contrariado e você também sair bem na situação. Então, todo dia eu peço a Deus para me dar humildade e sabedoria e é uma coisa que eu acho que é muito importante. Isso mesmo, pessoal. E Eduardo, conta pra gente como que você faz para manter um equilíbrio entre a sua vida profissional, que é bem corrida, bem desgastante, e a sua vida pessoal também, para você ter
esse equilíbrio aí com a sua família? Olha só, quando eu comecei com a minha loja Eduardo Veículos, a minha esposa foi a pessoa mais importante naquele momento. A minha esposa foi a pessoa que me incentivou a ser Eduardo Veículos a minha loja. E a família, na verdade, era a base de tudo. Quando você tem uma família que está estruturada ali, você, sua esposa e seus filhos, você já vai para a empresa para trabalhar com mais vontade, com mais amor. E quando você está na empresa, se você está bem em casa, com a família, você consegue transparecer isso para as pessoas, para os funcionários, para os clientes. Então, quando você trabalha com amor e tem a família como base, tudo acontece melhor. E dentro da loja hoje, Eduardo, como que você faz para poder manter os funcionários empenhados e cada dia mais apaixonados pelo mesmo trabalho que você vem desempenhando aqui na cidade? Olha só, a função de um líder, de um empreendedor, de um empresário, eu me coloco como um comerciante, um empreendedor, você tem que tentar motivar os seus funcionários de que forma? De você mostrar que você vai ser inspiração para eles. Quando os funcionários começam a te ver que você realmente é uma pessoa que venceu na vida, eles trabalham não só pelo dinheiro, mas pelo prazer de estar te ajudando a contribuir para chegar no sucesso. E isso acaba sendo motivador, mas você não pode deixar também de estabelecer algumas metas, né? De cobrar resultado, né? E de mostrar o caminho que deve ser seguido, né? Isso é o mais importante. Maravilha. E, Eduardo, quais recursos você se utiliza para manter sempre atualizado dentro do mercado de automóveis? O que você tem visto aí no dia a dia que é importante para o comerciante ficar atento? Olha só, a questão de você ficar atualizado em relação ao mercado, principalmente de automóveis hoje, que na verdade ele está se atualizando a cada dia, ele vem de uma base desde quando você era criança, porque quando você mexe com um produto que igual eu, que mexo com carro, quando eu trabalhei, eu vendia geladinho, e algumas coisas que eu vendia geladinho, hoje ele me ajuda na negociação de um carro. E quando você começa ali participar de alguns eventos, de congressos, de palestras, que é muito importante, ele vai te dando uma base para você, em uma negociação, você estar atento ao que o cliente está querendo. E isso aí você tem que estar sempre atualizando em relação a site de notícias, a pessoas que trabalham em outro segmento também, ele te ajuda para te dar embasamento na negociação de um carro. Tem muitas hoje, principalmente pelo Instagram, você fica atento a cada novidade que surge em um carro, principalmente hoje os carros elétricos. Então, são vários fatores que vão contribuir para você estar ali atento a cada negociação. Maravilha. E Eduardo, conta pra gente como que você faz para manter uma alta performance nas negociações, em tudo que você faz. Qual que é a sua rotina para poder manter essa performance sempre em alta? A minha rotina, eu prego muito a questão da religião, que eu acho que é muito importante. Eu acho que é uma coisa que muitos empresários, muitos empreendedores poderiam tentar colocar isso em prática na sua empresa, na sua vida pessoal, porque a religião, independente se é católico, evangélico ou qualquer que seja, ela te ajuda a você estar ali linear, estar sereno com os questionamentos que as pessoas te façam, né? E você está sempre ali, às vezes, buscando um livro, lendo um livro atualizado, você buscando informações em relação ao seu produto que você trabalha, independente qual seja, né? Você está bem disposto ali com os funcionários, tratando bem. Hoje em dia não tem esse negócio de você querer gritar com o funcionário. Tem que tratar todo mundo como um ser humano, igual você quer ser atendido, que seja no trabalho ou que seja fora do trabalho. E Eduardo, conta pra gente quais as coisas que você mais valoriza em sua vida. O que eu valorizo mais na minha vida é a família, claro. Eu vim de 10 irmãos, graças a Deus todos vivos. Minha mãe e meu pai, principalmente minha mãe, foi a minha grande inspiração para trabalhar. Hoje eu estou no segmento de automóveis, mas muitas coisas que minha mãe me ensinou, sem saber que estava me ensinando, eu faço porque ela me ensinou. Então, assim, a família é a base de tudo. E aí, quando você faz as coisas assim, dentro de casa bem, que você trata a sua esposa bem, seus filhos bem, e você consegue fazer algo diferente na empresa. Você consegue realmente ser a inspiração para seus funcionários. E isso, Deus te ajuda e você vai crescer cada dia. E Eduardo, qual que é a sua definição de felicidade? Cara, felicidade é você poder chegar em casa, a sua família está ali te esperando, todo mundo tranquilo, e você conseguir ver a sua família bem, seus irmãos bem, e você querer que seus funcionários também consigam ali realizar seus objetivos. Isso é felicidade para mim. Maravilha. E Eduardo, vamos lá, mais uma pergunta
E quero ver o que você vai falar nessa aqui agora. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho a si mesmo, há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, o que você diria para aquele Eduardo? Ô Vitor, tem uma pergunta muito boa, muito interessante. Eu gostei da pergunta porque quando eu era jovem, de 15, 14 anos, eu sempre perguntava para mim o que vai acontecer comigo depois de 5 anos. E eu refazia essa pergunta com uma certa frequência, porque, na verdade, Deus tem um propósito para a gente. Quando eu vendia geladinha Abadinha Velha, eu já era empreendedor, já fazia negócio, mas não sabia aonde eu ia chegar. E hoje Deus me mostra aonde eu cheguei por conta de o que eu fiz quando era criança. O que eu imaginava quando criança era, às vezes, ser um vencedor, mas não imaginava que ia ter sucesso na minha empresa como eu tenho hoje. Sabendo que eu posso ajudar outras pessoas a também ter sucesso, com a minha história, claro. Então, isso é muito importante. Você, quando criança, pensar em algo, mas talvez quando você é criança, você não consegue imaginar que você vai ser um sucesso, mas você consegue imaginar que você vai vencer. E aí, quando chega, você vê que quando você fez tudo certo quando criança, te ajudou para você ser sucesso hoje. Então, assim, eu nunca pensei em nada diferente. Eu pensei só em dar continuidade ao que eu fazia sempre. Fazer as coisas com amor. Porque quando eu vendia geladinho com amor. Fazia bem feito. Hoje eu trabalho com carros e tento fazer bem feito também, porque o trabalho é o mesmo. Entre você fazer bem feito e não bem feito. Então, é o mesmo trabalho. Você fala muito bem da importância dos princípios cristãos dentro do ambiente de trabalho, dentro da família. Isso é algo que realmente desequilibra e faz a diferença na sua vida como empresário, na sua vida como pai, na sua vida no total. E isso é transparente, a gente consegue ver isso na forma como você fala, na forma como você pontua a importância de Deus na sua vida. E eu queria perguntar para você, Eduardo, o que mais você tem a nos falar da importância do que Deus tem te passado diariamente e de toda a sabedoria que Ele tem te dado? O que isso influenciou no Eduardo lá atrás e hoje influencia cada dia mais? Olha só, essa base familiar de Deus na vida, desde criança eu tive isso aí, esse ensinamento. E tem coisas que acontecem quando você é criança, que quando você já está nessa fase nossa de mais adulto, você vê que ela te ajudou quando você era criança a ser uma pessoa melhor e que isso te ajudou aonde você está hoje. E isso te ajuda ainda hoje. Porque quando você tem Deus na sua vida, na sua família, na sua empresa, às vezes chega uma pessoa com um problema ali, querendo ali, às vezes, brigar com você, porque ninguém é perfeito. Você consegue ser sereno e ajudar essa pessoa a resolver o problema e, às vezes, resolver um problema adicional, familiar, ou que seja com um amigo ou com um irmão. Então, essa questão de Deus, ela te dá uma força maior para você lidar com seus problemas do dia a dia e, às vezes, motivar outras pessoas a fazer isso também. E quando você passa o bem adiante, mais pessoas vão querendo fazer isso aí. É isso aí, pessoal. Fiquem atentos aí às dicas do Eduardo, dicas valiosíssimas. E agora, iremos, Eduardo, para o nosso último bloco do programa, que é o bloco bate-bola, jogo rápido, perguntas rápidas com respostas diretas também. E vamos lá, a primeira pergunta. Eduardo, diga para nós sua comida de preferência. Arroz, feijão, carne e batata. Bem simples, né? Simples. Também gosto muito. Eduardo, diga para nós um sonho. Meu sonho é, como todo empreendedor, ter a sua empresa ali tudo certinho, seus funcionários trabalhando satisfeitos, ganhando bem, e você conseguindo ser inspiração para os funcionários e para outras pessoas, fazendo bem a outras pessoas também. E agora diga-nos uma frase. A frase é: não seja cópia, seja referência. Excelente frase. Eduardo, para finalizar, uma palavra que o definiria. Eu coloco como humildade. Realmente, você é um cara super humilde, super cativante. E é isso, pessoal. Estamos aqui finalizando o nosso Conexões Empresariais, recebendo mais uma presença ilustre do Eduardo Rezende. Eduardo, deixa aqui para nós o seu recadinho final aí para os nossos telespectadores. Olha só, para você que tem um sonho de um dia ser uma pessoa que consiga alcançar seus objetivos, não desista, porque quando você começa a descobrir o que você gosta de fazer, com certeza o sucesso vai acontecer. E é isso aí, pessoal. Terminamos aqui mais um Conexões Empresariais, conectando empresários e empreendedores aqui da cidade de Anápolis a todos vocês, telespectadores da TBO. Vejo vocês no próximo programa. Um abraço e até mais. Valeu.